Antiflatulentos. Esses são aqueles medicamentos que têm como objetivo fazer o tratamento dos gases dentro do nosso corpo. A ideia deles é gerar uma eliminação dos gases pela pessoa, porque a pessoa está retendo esses gases e isso vai gerar um desconforto. Gente, não sei se algum de vocês já passaram por algum problema com gases. Na minha família tinha um histórico, minha mãe tem problema de prisão de ventre, constipação, e ela tem um histórico com gases, que teve uma vez que ela deixou a gente doidinho, porque a gente achou que ela estava infartando. E aí ela tava com tanta dor no peito, por conta de como ela fala, ar preso, que eram os gases, que entraram assim por debaixo da costela e ficaram presos nessa região, que ela não conseguia falar com a gente que não era infarto, a gente desesperada, querendo levar ela pro hospital, e ela segurando na cama, falando que não ia, mas ela não conseguia dizer que era gases. Que ela tava com gases, que ela já sabia que era gases. Então, assim, é muito incômodo. Ela falou que durante a gravidez, ela começou a ter esse problema durante a gravidez do meu irmão, né, que ele é mais novo que eu. Na minha foi tranquilo, mas na dele começou a ter esse problema que entrava debaixo da costela, assim, também de lado. Então, assim, quem sofre com o famoso ar preso, gases, é muito complicado. E alguma das formas de, às vezes, aliviar esse processo, principalmente quando é uma situação assim, que dá assim aquela dor de lado por conta que você vê que você vai fazendo movimentos e parece que vai melhorando, ou que a dor que anda, né? Minha mãe fala que é a dor que anda. Porque se a dor não anda, pode não ser gases, mas se é uma dor que anda, tem grande chance de ser gases. Então, assim, eu adoro isso porque, assim, como eu falei pra vocês, eu sou enfermeira, né? E aí, eu estudando, eu fui entendendo essas situações que ela fala. Eu tô usando mais o linguajar que ela fala, porque, né, tem a teoria do porquê que acontece isso, né? Do que o ar preso dentro do nosso corpo, ele é um excesso de metabolização, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, né? Mas assim, é interessante vocês entenderem que às vezes uma dor naquela região. Porque às vezes a gente pensa logo, o jeito que a dor que vem, que é uma dor assim, né, que deixa a pessoa bem debilitada, às vezes você pensa que é uma cólica renal, que tá de lado, a pessoa não tá conseguindo nem respirar direito de tanta dor. Você pensa, meu Deus, é os rins. E não, às vezes é só gases. Então, assim, a gente tem que ter aquele tato de entender se é uma dor que anda, essas situações, né? Pra não confundir. E isso eu tô dando dica pra vocês, né? Porque vocês não vão falar nada disso assim. Vocês não vão precisar prescrever medicamento. Vocês não precisam detectar se é gases. Mas é só pra vocês entenderem que essa situação ela é comum. E a gente também vai vender muito desses medicamentos, né? O mais comum, eu até trouxe aqui, que é o medicamento mais vendido, né, para gases, é o Luftal. Aí esse daqui é em gel, que na verdade é a simeticona, né? São os medicamentos antigases. Aí eles ajudam ali no estômago pesado, no estufamento, no desconforto que os gases causam. A simeticona, ele é o principal nome dessa classe. Então, ele é um dos mais seguros também para se tomar, não tem quase nenhum efeito adverso. Então, assim, ele tem uma resposta muito positiva. A questão é que às vezes demora um pouquinho essa resposta, né? Mas é aquilo também, a pessoa que está com dor ela é um pouco impaciente, não é que a simeticona demore a agir. Como todo comprimido oral, ela tem o tempinho dela ali. Mas ela tem essa resposta bastante positiva. Então, vamos falar agora dos antidiarreicos, ou seja, aqueles medicamentos que eu vou cortar o quadro de diarreia. Então, são medicamentos que eles são feitos para isso. Eu tô com diarreia intensa e eu tomo medicamento para cortar essa diarreia. Porém, contudo, entretanto, todavia, diarreia, gente, não é legal de se cortar. O ideal é que a gente não corte a diarreia.
que acontece? Eu não sei, né, se algum... Com certeza, não sei, quer dizer, com certeza não, né, mas não sei. Se algum de vocês já passaram por um quadro de diarreia, ou já teve esse quadro de diarreia com um filho ou uma filha, enfim, né, com um parente assim próximo. Como que funciona a diarreia? Você começa com a evacuação pastosa para líquida, ela se intensifica e aumenta o número de vezes. Porém, no geral, é uma coisa que se resolve sozinha. Eu fico ali 2 dias, no máximo um terceiro dia, e ela se resolve. Eu paro de ter diarreia. Por quê? Essa diarreia ela é uma resposta de defesa do meu corpo. Alguma coisa que eu comi não estava legal, ou estava vencida, não foi legal, conseguiu passar pelo estômago sem gerar intoxicação, mas chegou no intestino. E aí chegou lá, meu intestino olhou para aquilo e falou: que é isso? Você tá doido? Como é que me come um negócio desse? Vamos eliminar. Vamos tirar isso daqui, porque esse troço não tá bom não. E aí ele acelera a velocidade de processamento dele para poder eliminar aquilo ali. Então, a ideia da diarreia é eliminar algo que não foi legal, não estava legal, e aí ele quer eliminar. Outro motivo de gerar... Não vou falar isso não, vou deixar para fazer a pergunta. Inclusive, eu não tô fazendo pergunta no vídeo porque eu acho que escrever ficou melhor, né? Então eu vou fazer as perguntas escritas agora. O que acontece? Então, isso é muito comum. Então, se eu vou no banheiro uma vez e tô com as fezes líquidas e aí eu tomo medicamento para cortar, eu não dou oportunidade do meu corpo se recuperar. Então, o ideal é eu não cortar a diarreia tão rápido assim. Eu vou fazer medidas de controle. O que é uma medida de controle? Na diarreia, principalmente, a gente perde água. Uma medida de controle, vou deixar a diarreia rolando, mas vou beber água. Vou beber bastante água, vou tentar me manter o mais hidratado possível. Beber o triplo de água que eu tô acostumado, ficar com a garrafinha do meu lado, esvaziou, já pega outra e ficar com aquilo ali, porque senão eu tenho grande chance de ir para um quadro grave. Outra coisa, passou de 3 dias fazendo fezes mais de 3 vezes por dia líquida, a gente vai ter que procurar o serviço de saúde, porque mais de 3 dias direto perdendo muito líquido não é legal. Porque, como eu falei pra vocês, no geral, a diarreia se resolve em pouco tempo. É muito raro a pessoa ficar 5, 6 dias com diarreia. Isso aí significa que, de fato, ela tá tendo algum tipo de problema um pouco mais grave que precisa de intervenção. Então, se a diarreia iniciar por conta de alguma toxina alimentar, se eu paro a diarreia, pode ser desastroso. Porque aí essa toxina vai ter tudo que ela precisa para se proliferar e fazer acontecer ali. Então, quando eu tenho esse quadro de diarreia, o ideal é eu não cortar de forma tão imediata. É o famoso, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar para ver o que vira. E aí a gente ia ali monitorando. Então a ideia, como essa é a ideia é não cortar, o ideal é que eu só vendesse esse medicamento se a pessoa apresentar a receita médica. Né? É porque ela vai me provar que ela está num quadro em que o médico recomenda o corte. Vamos fazer isso? É um pouco complexo, né? Porque é um tipo de medicamento que ele não precisa da receita, mas é importante a gente ter esse conhecimento. Então, o que eu vou fazer com o meu cliente? Eu vou falar assim, não vou vender não. Não, né? Até porque a gente depende de venda. Então, o que eu posso fazer com esse meu cliente? Eu vou vender para ele veio comprar, né, esse medicamento, eu vou vender para ele. Aí, o que eu falo com ele? Eu falo assim, olha, tô vendo aqui que você está comprando um medicamento para diarreia, toma cuidado. Tenta não cortar tão rápido, não. Se hoje for o primeiro dia, espera amanhã pro senhor tomar ele. Espera pra ver como é que você vai acordar amanhã.
Porque às vezes a diarreia é uma forma do nosso corpo se defender, tá tentando eliminar alguma coisa. Então leva o medicamento, mas tenta esperar pelo menos 2 dias para ver se seu corpo resolve a diarreia sozinho. Aí se não resolver, o senhor toma o medicamento. Esperar um dia, né? Você fala assim com ele, de uma forma discreta, com aquele sorriso lindo, com aquele jeito de vender que vocês têm. Mas já deixa essa dica. Não deixa de vender, como eu falei pra vocês, que é um medicamento que o ideal é que tenha receita, mas ele não exige a receita. Então eu não vou deixar de vender, né, de ganhar minha comissão, mas eu já dou aquele toque que é importante para a saúde da pessoa que está comprando. O principal nome dos antidiarreicos é loperamida. Ninguém conhece, né? Mimosec. Então, assim, esse é o principal nome dos antidiarreicos. E aí, o que eu vou ressaltar novamente? Beber água. E diarreia, ela é considerada uma doença. Para eu determinar que a pessoa está com diarreia, ela precisa ter evacuado fezes líquidas mais de 3 vezes ao dia. Ah, mas eu fui no banheiro agora e saiu pura água. Você teve um episódio de fezes líquidas, você não está com diarreia. Só depois de ir mais 2 vezes é que vai ser diarreia. Ok? A gente tem esse hábito de chamar as fezes líquidas de diarreia, é uma questão cultural. Se eu vou no banheiro e faço um cocô líquido, mesmo que seja só uma vez, fui lá agora e saiu líquido. Aí amanhã, aí fui de novo, tava normal, fui amanhã, tava normal, foi só uma vez. Eu falo assim, ontem eu tive diarreia. Isso é muito comum. A gente associou que se a fezes está líquida, é diarreia. Mas não é assim, a diarreia ela é uma doença. E eu só tô com diarreia quando eu faço 3 ou mais fezes líquidas. Então, esse quadro, algumas vezes eu não posso esperar o dia seguinte para cortar. Porque tem pessoas que ficam com um quadro de diarreia que não conseguem sair do vaso mesmo. Situação bem intensa. E aí eu vou cortar e vou procurar o ideal é que procure o médico para que ele possa cortar ali e avaliar o que aconteceu. Mas nesses quadros em que tá numa situação controlada, que eu vou no banheiro de 3 a 5 vezes com fezes líquidas e eu tô bebendo muita água, o ideal é eu esperar esse dia terminar, ver como vai ser amanhã. E se amanhã eu ainda continuar indo 5 vezes, 3 a 5 vezes, indo muitas vezes, não tiver diminuído nada, eu ter essa atenção maior e pensar em procurar um médico. Mas, no geral, o que acontece? No primeiro dia você tem aquele intensivão, e aí, às vezes você vai ter 3, 5, às vezes até mais evacuações de diarreia, e aí no dia seguinte já vai diminuir, pelo menos 1 ou 2 a menos, porque o seu organismo já vai se recuperando, porque ele já está conseguindo eliminar o que ele queria eliminar. Então, é bom a gente prestar atenção e tentar não cortar. Reações adversas. Como todo medicamento, os antidiarreicos podem aí causar reações adversas, como a fadiga, náusea e vômito, pode gerar desconforto abdominal, pode gerar distensão abdominal, pode gerar sonolência e pode aumentar os batimentos cardíacos. E aí aqui tá meio que misturado os efeitos comuns com os raros, enfim, com os menos comuns, tá um pouco misturado. Mas é mais ou menos essas as reações adversas que esse medicamento pode causar. Eu vou colocar as perguntas escritas porque eu acho que funciona melhor e a gente vai conversando.